nome é Maurício Marques, eu sou violonista, também sou guitarrista, professor de música, né, composição, arranjo. Trabalho com música popular, música erudita e faço trabalhos das mais variadas vertentes da música popular e erudita também. Eu sou o Marcelo Caminha, músico, compositor natural da cidade de Bagé, fronteira do Rio Grande do Sul, e tenho comigo a responsabilidade de levar adiante a cultura gaúcha, a essência do regionalismo gaúcho, através desse instrumento do violão gaúcho. Nós temos mais de 60 anos de um movimento chamado Movimento Tradicionalista Gaúcho, que se inicia lá no início da segunda década de 1950, por aí, 52 para ser mais específico, e depois nós temos uma espécie de uma reciclagem deste movimento, ou digamos assim, um segundo patamar desse movimento, que é o surgimento do movimento nativista em 1971, praticamente 20 anos depois. Surge o movimento nativista através dos festivais, um movimento que traz uma música, digamos assim, um pouco mais atualizada perante a que se fazia até este período. E com a efervescência dos festivais, que culmina nos anos 90, com mais de 60 festivais durante o ano praticamente, ali no início dos anos 90, nós temos formado aí um repertório, uma discografia, inclusive, muito bacana, com o que se pode chamar de música nativista rio-grandense. Com o surgimento do movimento tradicionalista, como eu falei ali nos anos 1950, surge uma música, ou melhor, se traz uma música dentro de aspectos já existentes no folclore, no interior do Rio Grande do Sul, na campanha, como se diz, uma música estritamente dançável. Aí, inclusive, sob comando de dois grandes folcloristas, Paixão Cortes e Barbosa Lessa, que vão a campo descobrir essas músicas, forma-se um repertório de danças gaúchas, danças folclóricas. Mas, como o movimento também contempla as festas, os bailes, através dos fandangos, dos CTGs, se busca uma música dançável para a dança de salão, porque até então as danças folclóricas são danças coreografadas, não são danças de salão. Então, esta coisa da música dançável, e aí entram ritmos brasileiros incluídos nisso aí, que se adaptam à nossa cultura gaúcha, como o shot, por exemplo, que é um ritmo brasileiro, não só estritamente rio-grandense, vem para a nossa cultura, juntamente com a vaneira, com o vaneirão, com um ritmo daqui do Rio Grande do Sul, o bugio, e então nós temos uma música dançável. A partir do momento que a gente tem essa bifurcação da música gaúcha em música de baile, música dançável, e música nativista, que é aquela música para se escutar, embora dentro da música nativista também tenha ritmos dançáveis, músicas, composições com ritmos dançáveis, a gente começa a ter um catálogo de ritmos gaúchos, de ritmos musicais gaúchos, que a gente pode dividir em dois grandes grupos, os ritmos de baile e os ritmos nativistas, como a gente pode dizer. A música gaúcha ela tem uma vertente muito grande nos países fronteiriços, aí Uruguai e Argentina, né? Alguma coisa com o Paraguai também, mas basicamente somam-se elementos da música brasileira com elementos desses países mais pro lado do Prata, né? O Rio Grande do Sul está num ponto geográfico que lhe favorece nesse sentido, da gente absorver as influências folclóricas, tanto da Argentina quanto do Uruguai, e, obviamente, do restante do país também. Por exemplo, quando se fala em vaneirão, nós pensamos em polca, né? Porque a polca europeia é a raiz de tudo, né? É a grande coqueluche do final do século XVIII, né? E aqui também chegou, né? E acabou influindo. Então, por exemplo, o vaneirão, né, é uma mistura dessa polca com um pouco de influência do machixe também, que do centro do país, né? Então é quase a mesma coisa, na verdade, né? Se não é o mesmo.
que é esse exemplo aqui que eu te dei. Ó. A vaneira que hoje é usada na música sertaneja brasileira muito ampla, né, de forma muito ampla, que é nossa aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos outro ritmo também bastante importante, que é um ritmo importado, digamos assim, entre aspas, né, porque o nosso folclore ele não deve se conter em barreiras geográficas, mas nós temos um ritmo argentino que é o chamamé, que é um ritmo bastante utilizado, que se utiliza do rasqueio também, e exige uma série de movimentos na mão, né, como a gente está fazendo aqui. Ó. O chamamé, ele é basicamente isto aqui, né? No violão ele tem várias maneiras de fazer, pode ser isso também, né? Essa levada do chamamé, né? Tem o chamamé mais rápido, que é mais perto da polca paraguaia, né? Que é algo... mais esse caráter, né? E tem um chamamé mais dolente também, né? Shot também. O shot é uma dança europeia, né? Que veio, né? E acabou ficando dentro da cultura do Rio Grande do Sul, junto com a colonização europeia, né? Tem o shot laranjeira, que é super conhecido.
Então nós temos como principal ritmo a milonga, por exemplo. Dentro da milonga também tem muitas possibilidades. Nós temos a milonga rabalheira, que é uma milonga rápida, que é basicamente isso aqui, né? Tem a milonga corraleira, que é uma milonga mais dedilhada, né? Tem esse caráter assim, ó. É um outro tipo de milonga, né? Eu digo assim que a milonga é o principal ritmo tocado no violão, é onde o violão se sente à vontade, o violão gaúcho é tocando a milonga, porque a milonga traz em si a necessidade do violão, me parece isso, e é o ritmo que tem mais variáveis, que tem mais variações de se tocar, porque nós temos a milonga quaternária, que é uma milonga mais lenta, mais pampiana, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? Parece que é mais do campo, daquele gaúcho solitário que está lá, né? Daquela paisagem do pampa realmente, né? Temos a milonga bailável, a milonga dançável, que é esta milonga que se aproxima do tango, inclusive. É bem interessante porque a gente consegue trabalhar, hoje em dia a gente tem, pode-se dizer que tenha 14 ritmos musicais em pleno uso no Rio Grande do Sul, ritmos, inclusive, como eu falei anteriormente, de influência castelhana, uruguaia e argentina, a maioria deles, e nós temos bem claro, a nível de violão, a nível de execução no violão, os dedilhados e os rasqueios. Os rasqueios, muitos deles vindos da música sertaneja brasileira, dos rasqueios de viola e tal, que vieram para o Rio Grande do Sul, porque antes do que nós estamos falando, dessa época que nós estamos falando, não havia nada disso. Então, era a música caipira, era a viola que se tocava, não é? E os ritmos regionais brasileiros. Também tem a chamarrita, né? Que é um ritmo que tem origem açoriana, que é algo assim,
É um ritmo mais jocoso, né? Uma possibilidade mais bem-humorada, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte: na música de dança folclórica não se explora propriamente o ritmo, e sim os temas. Por exemplo, nós temos o balaio, que inclusive é uma dança nordestina trazida para o Rio Grande do Sul. O balaio, né? Deixa eu lembrar aqui. Que lembra um baião, né? Mas que, por sua vez, quando chega aqui no sul, adquire a denominação de chamarra, ou chamarrita. E se nós tocarmos desta forma aqui no violão, nós estaremos tocando a chamarrita, ou a chamarra. Primeira escolha, assim, porque o povo gosta de dançar é a vaneira e o vaneirão. Aí o pessoal de mais idade também já gosta mais da valsinha, das valsas, né? Uma valsinha. Temos o bugio também, que é um ritmo tido como o único ritmo rio-grandense que se conhece. O bugio, aí tem uma questão se o bugio, nós temos 2 cidades gaúchas com nomes de São Francisco, aí tem a peleia, né? Se é de São Francisco de Assis ou São Francisco de Paula. Até hoje não se chegou a essa conclusão, mas o que importa é que é o ritmo tido como talvez o único ritmo rio-grandense propriamente dito. Então ele tem uma característica bastante engraçada que ele lembra o macaco, o primata, né? Que é o bugio, nosso bugio que tem nas matas do Rio Grande aí, meio que tentando dar uns pulinhos assim, né? Parece que vai pulando. E o bugio também é um ritmo que a gente imita ele no violão, porque ele é um ritmo essencialmente de acordeon. Inclusive, dentro desse contexto que eu toquei agora aqui, tem a essência da imitação do ronco do bicho também, né? Né? Pode ter um baixo, né? O bugio, ele é engraçado porque desde que eu tenho conhecimento, a parte literária do bugio fala de uma lenda de um bugio entrando em alguma coisa, fazendo uma bagunça, desorganizando, né? Roubando a mulher do cara, né? O bugio entrou no baile, roubou a mulher de não sei quem. Então tem uma história sempre engraçada, porque é uma música de baile. Então tu tá dançando lá e tá ouvindo aquela história absurda. Mas fica engraçado na história, no baile, essas coisas, né? Então, eu acho que reflete muito, né? Do gaúcho bem-humorado também, né? Um retrato, né? Muito da alma do gaúcho também, né? Do nosso povo, né? Que tem isso, né? Eu vejo que dentro da música gaúcha tem, assim, é um universo gigantesco, né? E o que é mais interessante nesse universo é que ele está em expansão, né? Parece física, né? Mas é verdade. A música gaúcha, ela é nova, ela recém começou. Então, eu acho que uma coisa muito importante a se colocar, quando se fala em música gaúcha, é que nós somos protagonistas dessa música. Tudo que vem entra na música gaúcha, porque ela está engatinhando ainda enquanto gênero, né? Não dá para dizer que uma coisa é como é dentro da música gaúcha, né? Ela começou ontem, assim, é mais ou menos como a história do disco, né? Com influências diretas de músicos do centro do país, né? Através das gravações, né? Porque eram feitas lá no centro do país, depois vieram para cá. O interessante mesmo é que para que essa música continue viva, é que ela se renove através de novos instrumentos, novas sonoridades, novas harmonias, né? E não ser tratado como uma peça de museu, como algo que já foi feito assim e não pode ser mudado. A música ela já é universal por si só, por uma questão de absorção dessa linguagem sonora, né? Em qualquer lugar do mundo que tu for tocar
uma música, aquela música vai ter uma empatia do público só pela sonoridade, porque tem uma beleza natural ali, né? As pessoas estão vendo elementos rítmicos, né, se aglomerando e etc, né? Então, o que eu acho que é importante de tu estar em contato com os outros, com as outras culturas, é de se inserir nesse contexto, porque as outras culturas também são absorvidas, umas absorvem as outras. O mundo é assim mesmo. O Brasil é um país essencialmente rural, embora nós tenhamos as grandes cidades, as grandes capitais, e o Rio Grande do Sul eu creio que mais ainda, pela nossa história, ser uma história feita a pata de cavalo, como se diz, né? De forma mais gauchesca, através das guerras, das peleias e tal. E a nossa música gauchesca, ou aí pode ser utilizar várias terminologias para caracterizar essa música que fazemos aqui no Rio Grande, música nativista, música tradicionalista, gauchesca, gaúcha, como queira, ela é a música que traz, que tem a manifestação musical que tem a responsabilidade de manter a nossa história. Então, para mim, que vim desta origem do campo, nasci, me criei até a idade de ir para o colégio, eu me criei no campo, depois que conheci o meio urbano e depois aprendi a tocar violão e tal, e sempre parece que me senti na responsabilidade de utilizar o aprendizado e depois a execução do instrumento e as composições e tal para retratar este aspecto da minha origem. Os compositores, intérpretes, instrumentistas que se utilizam da cultura gaúcha para fazer as suas carreiras musicais, as suas carreiras artísticas, têm este compromisso. Eu creio que todos que você falar vai dizer isso. Eu tenho esse compromisso de trazer e de manter a tradição gaúcha, esta tradição que não é uma coisa estática, essa tradição que vai se renovando, que vai se reciclando, principalmente falando do violão. Nós temos a cada dia, a cada momento, novas tecnologias surgindo para que tenhamos cada vez instrumentos musicais melhores, melhores condições de levar, enfim, a nossa música. Os violões, que nem esse meu violão aqui, um violão feito através de luthier, um violão artesanal. Então, hoje em dia, nós temos o recurso que se tem em qualquer lugar do mundo para fazermos a nossa música com a melhor qualidade. Não há por que não fazê-la. E eu pretendo seguir fazendo sempre. A música, o violão gaúcho e o chimarrãozito junto aqui.